Vamos ler 2 Coríntios capítulo 13, verso 3. 13. É um versículo bem conhecido, que praticamente nós falamos ele todos os domingos. É a bênção apostólica que Paulo derramou, proclamou sobre a igreja de Coríntios. Aleluia. Os irmãos, fazem um favor para mim, vira um retorno para mim aqui, fazendo um favor. A palavra do Senhor nos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Diga comigo assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja derramada todos os dias sobre a minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite que há um suprimento de Deus diariamente para a sua vida. Amém, meu irmão? A graça de Deus é o suprimento de Deus para a sua vida. O amor de Deus é o suprimento de Deus para a sua vida. Sabe, o seu relacionamento com o Espírito Santo é o suprimento de Deus para a sua vida. Então, Paulo fala aqui na bênção apostólica que aponta para um Deus que é triuno. Um Deus que Ele é perfeito e Ele nos supre em todas as nossas necessidades, em todas as áreas da nossa vida. Então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos revela o amor de Deus, que por sua vez nos dá a filiação por meio do Espírito Santo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós temos um suprimento de Deus para a nossa vida. Fala para o seu irmão assim: você tem um suprimento de Deus para a sua vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 7, no verso 9, um versículo que nós conhecemos, a palavra do Senhor nos diz assim: e para que não me ensoberbece, 2 Coríntios 12, 7 e 9, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Muitas pessoas falam: o que é o espinho na carne de Paulo? Quem sabe o que é o espinho na carne? O próprio versículo em sequência fala quem que é o espinho na carne de Paulo. Quem que é o espinho na carne? Olha lá, está a vírgula, ó. Foi-me posto um espinho na carne, vírgula. Quem que é? O mensageiro de... Muitas pessoas falam que é uma enfermidade que Paulo tinha, que era algo que Paulo tinha, mas isso não é bíblico, irmão. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o espinho na carne na vida de Paulo, quem que era? O mensageiro de Satanás. Olha que a palavra do Senhor continua dizendo: para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Olha o que ele está falando: afastasse quem? O mensageiro. Então, se é para afastar, não é uma enfermidade, seria curar, sim ou não? Então, o que Paulo está dizendo? Para afastar-se de mim. Olha que ele continua dizendo: então ele me disse, quem disse? Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós não devemos nos gloriar em nós, irmãos. Nós devemos nos gloriar nas nossas fraquezas. Porque quando nós nos gloriamos na nossa fraqueza, o Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Porque Paulo diz que não há bem algum em mim, não há bem algum em nós. Porque Paulo, ele não se glorificava naquilo que ele fazia. Paulo não queria glória naquilo que ele fazia. E por isso que ele diz: eu glorificarei nas minhas fraquezas. Então eu quero dizer para você, há um suprimento de Deus para você. Mas a palavra do Senhor diz aqui que Paulo fala ao Senhor, mas Deus não removeu o problema na vida de Paulo. O que Deus deu na vida de Paulo? Graça. A palavra do Senhor diz que o mensageiro ainda ficou perseguindo Paulo, mas Deus concedeu graça. Eu quero dizer para você, às vezes nesse momento de fragilidade na sua vida, no momento de dificuldade da sua vida, você tem pedido para Deus remover o problema, mudar a circunstância, mas Deus muitas vezes está derramando graça na sua vida. Mas muitas vezes, para os nossos olhos estão fechados para a graça de Deus, e nós estamos olhando para as circunstâncias, e nós deixamos de receber graça.
Eu quero dizer para você, a graça está disponível para você nessa noite, meu irmão. Sabe, no meio da dificuldade, Deus ele quer multiplicar a graça dele na sua vida. Olha que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Fala para o seu irmão assim, a graça de Deus basta na sua vida. Sabe, a graça de Deus é suficiente na nossa vida, meu irmão. Sabe, no meio das dificuldades, se nós formos cheios de graça, se o favor de Deus estiver sobre a nossa vida, estiver em nós, não vai haver problemas que nós não podemos suportar e passar. Eu quero dizer para você, a graça de Deus está disponível para você nessa noite. Há esse suprimento de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus quer derramar essa graça na sua vida. Mas muitas vezes nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades, e muitas vezes nós não conseguimos de fato ver o diagnóstico, ver a mudança diante daquela situação. Mas muitas vezes, assim como Paulo, Deus quer falar para você, a minha graça te basta. Sabe, irmão, eu tenho aprendido nesse tempo, a graça do Senhor é suficiente na minha vida. A graça do Senhor tem que ser suficiente na sua vida. Não há nada mais que você precisa, além da graça de Deus na sua vida. A graça do Senhor é suficiente para você vencer as circunstâncias. A graça do Senhor é suficiente para você andar no sobrenatural. Deus está dizendo para você nessa noite, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você andar em vitória. A minha graça é suficiente para você vencer as circunstâncias. A minha graça é suficiente para você andar no sobrenatural. Então Deus, de fato, Ele quer, muitas vezes, que você não fique olhando apenas para o problema. Marquinhos, faz um favor para mim, traz esse negócio aqui para mim. Aqui. Vou usar o Marquinhos aqui um pouco aqui. Sobe aqui. Muitas das vezes, vem aqui Marquinhos, Deus ele não vai remover a montanha na sua frente. Muitas vezes Deus ele não vai tirar o problema que está à sua frente. Muitas vezes o problema vai impedir você, a montanha vai impedir você de andar. Mas eu quero dizer para você, Deus muitas vezes ele não vai tirar a montanha, mas Ele vai elevar você. Sobe aqui em cima, Marquinhos. Vai cair não. Sabe por quê? A montanha continua na frente, mas Deus elevou você acima da montanha. Por quê? Porque você crê num Deus que muda a circunstância. Você não é conduzido pela circunstância. O Senhor vai colocar você acima das montanhas. E você vai pular os problemas. Você vai pular a circunstância. Você vai pular todos esses problemas. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é suficiente para você. A graça de Deus é a provisão para você andar no sobrenatural. Eu quero dizer para você nessa noite. A montanha pode estar na sua frente. Mas Deus colocou as asas em você. Para elevar você acima das montanhas. E passar as montanhas. Eu quero dizer para você. O suprimento já está disponível para você, irmão. Abra os seus olhos nessa noite, que Deus já colocou você em cima das montanhas. Mas qual que é o problema, pastor? O problema é que muitas vezes, desce aí Marquinhos, fazendo um favor. Você fica olhando para a circunstância. E você fica olhando para a circunstância, você fica olhando para o problema, e você esqueceu que Deus elevou você para cima das montanhas. Mas pastor, se Deus elevou eu para cima das montanhas, para cima do problema, por que eu fico ainda olhando para o problema? É porque você está olhando para baixo, irmão. Você não está olhando com a perspectiva do céu. Eu quero dizer para você nessa noite, abra os seus olhos, que o problema pode estar diante de você, a circunstância pode estar diante de você. Deus às vezes não removeu essa montanha, mas com certeza Ele vai elevar você acima dessa montanha. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso nessa noite? Obrigado, Marquinhos, leva para mim, por favor. Nessa noite eu quero dizer para você, Ele já elevou você acima das montanhas. Abra os seus olhos. Creia que a graça do Senhor é abundante na sua vida. Creia que a graça de Deus já é a provisão sobrenatural na sua vida. Mas muitas vezes a gente insiste em olhar para o problema. Fala para o seu irmão assim, Deus já te colocou acima das montanhas, irmãos. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Sabe, meu irmão? Você está debaixo das asas do Altíssimo. Foi Ele que levou você acima das montanhas, acima da circunstância. Se as circunstâncias estão diante de você, assim como Jesus disse, você vai falar, sai diante de mim, muda a circunstância, e você vai atravessar os problemas da sua vida sem olhar para a circunstância. Eu quero dizer para você nessa noite,
O Senhor já colocou você na posição elevada. O Senhor já colocou você na posição mais alta. O Senhor já elevou você acima dos seus problemas, acima das suas dificuldades. E Ele está dizendo para você nessa noite: é só pular a montanha, filho. É só pular o problema. Está diante de você ainda, mas eu estou com você. Eu já elevei você. Eu sou as suas asas. Eu já conduzi você para a vitória. Agora creia no sobrenatural. Sabe, irmãos, abre os seus olhos. Sabe, que os teus olhos espirituais venham estar abertos nessa noite. Não é de uma maneira natural que nós conseguimos ver esse suprimento. Não é de uma maneira natural que nós vamos andar sobre essa verdade. Eu quero dizer para você nessa noite, a graça de Deus é o suprimento de Deus para nós em Cristo. Na verdade, a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em João no capítulo 1, no verso 17, a palavra do Senhor diz que a lei foi dada, mas a graça veio. Porque a graça é a pessoa manifesta de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça se manifestou através da pessoa de Cristo. Então, lá na passagem de Tito, no capítulo 2, nós podemos ver claramente 3 tempos da graça de Deus. Tito, capítulo 2, verso 11 e 13. Tito 2, 11 e 13. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Tito 2, 11 e 13. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então a graça de Deus, ela se manifesta em 3 tempos. Primeiramente, no passado, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Então no passado, a graça de Deus te salvou. No presente, Paulo está dizendo a Tito que a graça de Deus está nos educando para nos tirar essa impiedade das paixões mundanas, para que nós vivemos nesse presente século com a mente sana, sensata, justa, e nós vivermos de uma forma piedosa. E no futuro, o que Paulo está dizendo para Tito? Que nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus na glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, no passado você foi salvo, no presente a graça de Deus está te direcionando, e no futuro nós estamos aguardando com esperança a manifestação do Filho de Deus, que vai vir buscar a sua igreja gloriosa, e você faz parte disso. Ele vai vir no futuro buscar você, meu irmão. Então, a vontade de Deus é que eu e você vivamos continuamente debaixo do favor imerecido dele. E também que nós possamos ter esse favor multiplicado. Olha o que Paulo diz lá em 2 Pedro, diz, em 2 Pedro 1:2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Fala para o seu irmão assim: a graça de Deus pode ser multiplicada. Olha o que ele continua dizendo. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pastor, mas qual é a maneira como nós podemos multiplicar o favor de Deus sobre nós? Eu quero dizer para você, a maneira que você multiplica o favor de Deus sobre a sua vida é conhecendo mais o Senhor Jesus e Deus Pai. Sabe, você pensa muitas vezes que precisa de dinheiro, mas eu quero dizer para você, você não precisa de dinheiro. Fala para você, você não precisa de dinheiro, você precisa de favor de Deus. Muitas vezes você pensa que precisa romper em alguma área da sua vida. Mas eu quero dizer para você, você não precisa romper, você precisa de favor. Sabe, a graça de Deus pode ser aumentada na nossa vida. O favor de Deus é multiplicado quando nós conhecemos Cristo. Então a graça de Deus flui, o favor de Deus flui. E esse favor vai crescer sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, você não precisa de cura, você precisa de
Favor de Deus na sua vida, porque o favor libera cura, o favor libera provisão, o favor libera o milagre, o favor libera o suprimento sobrenatural na sua vida. Então o que nós precisamos de Deus é que a graça, o favor de Deus venha a ser multiplicado na nossa vida. Eu quero dizer para você, há favor de Deus sendo multiplicado na sua vida agora, meu irmão. Há favor de Deus sendo multiplicado na sua vida hoje. Eu quero dizer para você, você vai sair daqui como alguém altamente, além das expectativas, favorecido por Deus. Por quê? Porque o favor de Deus está se multiplicando. Fala para o seu irmão, só de você sentar do meu lado hoje, fala assim, o favor já está multiplicando na sua vida, irmão. Fala para ele assim, eu sou muito favorecido demais. Só de você estar sentado perto de mim, você vai ser abençoado hoje. Só de você estar sentado perto de mim hoje, você vai ser abençoado. Vai vir bênção para a minha vida, mas a bênção que vai vir sobre a minha vida vai rebater na sua. Sabe, meu irmão, só de você vir aqui para o culto nessa noite, eu quero dizer para você, a bênção de Deus disponível para você, meu irmão. Sabe, só de você estar sentado perto desse irmão, dessa irmã linda, cheirosa, desse irmão lindo, cheiroso perto de você, a favor de Deus sendo multiplicado na sua vida, aleluia. Sabe, o irmão está exalando até o perfume de Cristo hoje, aleluia, né? Mais cheiroso do que caiaque, do que qualquer outro perfume, né? Ô pastor, vai falar de Natura? Não, pode falar de O Boticário também, falando do O Boticário aí. Tô brincando. Então eu quero dizer para você, só de você estar perto desse irmão hoje, o favor de Deus está sobre a sua vida. Sabe, irmãos? Eu tenho aprendido isso na minha vida. Esse ano a Natane usou uma estratégia para comprar um colchão em casa, né? Desde quando eu casei, há 8 anos atrás, teve um padrinho no meu casamento que falou assim, Marcelo, eu vou te dar um colchão. Irmão, estou esperando o colchão até hoje. Aí eu peguei um colchão emprestado da minha avó na época que eu casei. Mas sabe aqueles colchão de espuma? Não consegui dormir 2 dias no colchão. Aí eu tive que comprar um. Eu falei, acho que eu vou comprar um meia boca, né? Vai que um dia o padrinho lembra de mim e ele... Aí até hoje eu estou com esse colchão meia boca que eu comprei aqui em São João, lá no Léo Scars, né? Aí esse ano a Natália não estava mais conseguindo dormir nesse colchão, as costas estavam doendo, as minhas costas doendo. Aí ela falou, amor, eu quero um box, Deus vai me dar um box, uma cama grande, porque agora a Manu de vez em quando está dormindo com nós, de vez em quando não, quase todo dia, né? É. Aí ela falou assim, Deus vai me dar um box esse ano. Aí a primeira coisa que ela fez, o que você acha que ela fez? Tirou a cama do quarto e colocou o colchão no chão. Aleluia. Colocou a cama no outro quarto, porque ela estava dizendo, Deus vai me dar um box. Aí desde de fevereiro ela está fazendo nós dormir no chão lá no quarto, né? A cama está no outro quarto. Estou ensinando as irmãs, você sabe hoje, aleluia. Aí de repente, todo dia eu dormi naquele colchão, mas aí chegou um dia que eu falei, não aguento mais dormir nesse colchão no chão, não dá. Aí sexta-feira eu fui comprar um colchão lá em Paranavaí. Aí eu falei para ela, amor, qual colchão que você quer? Não, eu quero aquele, tal, eu fui e comprei. Quando eu entrei na loja, irmão, a loja não tinha um movimento, nada. Eu falei para o gerente assim, ó, você vai vender para mim hoje, você vai fazer um preço promocional para mim hoje, e quando eu fechar o negócio, que essa loja vai encher, porque eu sou favorecido, irmão. Eu falei para ele, não, pastor, não pode fazer isso não. Estou falando para você, você vai fechar o negócio comigo, e vai chegar um monte de gente querendo comprar aqui nessa loja hoje. Porque eu sou favorecido, onde que eu chego, você vai ser abençoado, irmão. Então, me abençoa, que a bênção de Deus está aqui. Aí, quando eu fechei o colchão com ele, irmão, fui lá buscar o colchão, ele demorou umas 2 horas para entregar o colchão para mim, porque ele não estava dando tempo de atender tanta gente que estava comprando colchão naquele dia. E ele passou no meio da loja, e eu falei para ele, não falei para você que você vendeu um monte de colchão hoje, porque você vendeu o colchão para mim? Ele falou, pastor, é verdade, a bênção está sobre você. Sabe por quê, irmão? Porque o favor de Deus é multiplicado sobre a sua vida. Aonde você chega, o favor de Deus chega. E aonde que você chega, as pessoas que estão naquele lugar vão ser abençoadas, porque você é alguém favorecido por Deus. Eu quero dizer para você, eu sempre falo para os irmãos que andam comigo, irmão, anda comigo, porque uma hora você vai ser abençoado. Por quê? Porque eu creio que a bênção do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Não tem nada de especial, eu só creio, amém, irmãos? Então, porque eu creio que eu vou ser abençoado, quem está perto de mim também vai ser abençoado. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor está por todo lado. Por onde você for, a bênção do Senhor vai seguir você. A palavra do Senhor diz, o salmista diz, que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Eu quero dizer para você, todos os dias, a bondade de Deus está perseguindo você. Cadê 2 irmãos bonitos aqui? Vem cá, Franco, vem cá, Pedro. A bondade e a misericórdia, que aleluia.
É lindo, igual Jesus, né, irmãos? Quer ver os irmãos palmeirenses que estão felizes hoje? Aleluia. O que é a palavra do... O salmista diz que a bondade e a misericórdia do Senhor vai te perseguir, irmão. Fala para o seu irmão, a bondade e a misericórdia vai perseguir você todos os dias da sua vida. Você crê nisso, irmão? Então você tem que... Cadê a bondade aqui? A bondade e a misericórdia. Então você tem que crer que aonde você vai, a bondade e a misericórdia vai atrás de você, meu irmão. Você está entendendo? Aonde você vai, a bondade vai atrás de você. Por quê? Porque Deus é bom e Ele quer expressar a bondade dEle na sua vida. Sabe? Se você vai para a direita, a bondade e a misericórdia vai perseguir você. Então, qual que é a única coisa que você tem que fazer? Cadê os irmãos? Vamos ver se os irmãos estão. É a bondade vai perseguir você. Mas qual que é o problema muitas vezes da nossa vida? Você tem que deixar a bondade e a misericórdia se colidir com você. Por quê? Porque a única coisa que você tem que fazer é deixar a bondade de Deus colidir com você. Porque você está sendo perseguido pela bondade de Deus. Mas muitas das vezes, a nossa reclamação e a nossa falta de descanso impede que o favor de Deus venha a ser multiplicado na nossa vida. A palavra de Deus está dizendo para você, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus vai te perseguir todos, fala para o seu irmão, é todos os dias, irmão. Irmão, não é de vez em quando, é todos os dias. Você tem que levantar todos os dias e crer, hoje eu sou favorecido porque a bondade de Deus está atrás de mim. Aonde eu for eu vou ser abençoado. Hoje Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na minha vida, porque eu sou perseguido pela bondade de Deus. Deus está vendo alguma maneira, fazendo alguma forma para me abençoar, porque Ele é bom e a bondade dEle me persegue. Eu quero dizer para você, Deus nesse momento está usando de algum termo, de algum plano para abençoar você. Sabe por quê? Porque Ele é bom e a bondade dEle está derramando na sua vida agora, está atrás de você. Fala para o seu irmão, estou vendo a bondade atrás de você. Você crê nisso, irmão? Se você crê, fala para o seu irmão, Deus vai derramar graça na sua vida. Obrigado, Pedro, obrigado. Deus vai derramar graça na sua vida. Sabe, muitas vezes você tenta fugir da bênção de Deus, mas eu quero dizer para você, a bênção de Deus vai te pegar, porque ela persegue você todos os dias da sua vida. Há suprimento sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, o suprimento de Deus está disponível para sua vida. Sabe, irmãos? Então a graça de Deus é suprimento de Deus para você. Paulo diz também que o amor de Deus é suprimento para nós. João diz que nós temos que ver com grande amor. 1 João capítulo 3, verso 1. Olha que a palavra do Senhor diz. Vê que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então João está dizendo que a maior expressão de amor de Deus é nos fazer seus filhos. A maior expressão de amor do Pai para com você é fazer de você filho dele. Eu quero dizer para você, Deus amou você de tal maneira que não só deu a vida de Jesus na cruz, mas fez de você filho dele. E se você é filho, Ele é teu Pai. E se Ele é teu Pai, Ele vai cuidar de você todos os dias da sua vida. E a bênção dele vai estar sobre a sua vida. Ele é teu Pai, Ele te ama. Ele é bom, Ele quer derramar favor na sua vida. Ele quer que essa graça venha a ser multiplicada na sua vida. Sabe, a palavra do Senhor diz que antes nós éramos filhos da ira, mas hoje nós somos filhos amados. Eu quero dizer para você nessa noite, você é filho de um Pai que te ama apaixonadamente, loucamente, que Ele faz diariamente loucuras de amor por você. Esse Deus te ama incondicionalmente porque Ele é seu Pai e você é filho amado dEle. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você apenas não tem que ouvir isso, você tem que experimentar disso, irmão. Você tem que experimentar dessa revelação. 2 Pedro no capítulo 1, no verso 4, a palavra do Senhor nos diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis
coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Se há a expressão do amor do Pai, meu irmão, essa expressão é fazer de você filho dele. Então a maior expressão, de fato, que nós podemos experimentar de Deus, é sabermos que nós somos filhos amados deles. Sabe, na velha aliança as pessoas viviam debaixo de acusação, viviam debaixo do medo da escravidão e debaixo do medo de Deus. Hoje nós não precisamos viver assim. Por quê? Porque você foi feito filho. Diga assim, eu fui feito filho. E nós clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15 diz assim, porque não recebeste espírito de escravidão. Diga comigo assim, eu não recebi espírito de escravidão, mas eu recebi espírito de adoção, para clamar, Paizinho. Então Paulo diz isso lá em Romanos. Então o Espírito fez a questão de deixar a expressão no hebraico aqui em Romanos no capítulo 8,15. Qual que é a expressão hebraica que não foi mudada aqui? Abba, Pai. Então ele deixou a palavra Abba, por quê? Porque é a forma hoje, até hoje, que as criancinhas hebraicas, que as crianças de Israel chamam seus pais. Então, a tradução da palavra Abba significa o quê? Paizinho. É uma forma íntima e amorosa de você se relacionar com seu pai. Então, a menos que você seja capaz de chamar Deus de paizinho, sabe, você ainda está debaixo do espírito de escravidão e do medo. Eu quero desafiar você. Deus, ele não quer de fato mostrar uma religião para você. Ele quer mostrar para você um relacionamento. Sabe por quê? Porque você é filho e ele é teu pai. E toda vez que ele ouve você chamar ele de papai, ele ouve você desesperadamente. E ele quer guardar você porque você é filho amado dele. Mas você tem que crer. Você tem que ousar e você tem que desfrutar dessa verdade. Então, no Velho Testamento, por isso que a palavra do Senhor diz aqui, em Romanos 8,15, para viverdes outra vez. Por que outra vez? Se refere ao Velho Testamento. Então naquele tempo as pessoas se relacionavam com Deus debaixo do medo próprio de um escravo. Então hoje, porém, nós podemos nos relacionar com Deus como filhos amados. Então, muitas das vezes, naquele tempo as pessoas não tinham essa intimidade com Deus. Sabe? Então eu quero falar algo para você nessa noite. Muda sua mentalidade. Fala para você assim, muda sua mentalidade. Sabe, a primeira coisa para você mudar sua mentalidade, você tem que entender, que você tem que tirar essa imagem muitas vezes de um Deus distante de você. Que você muitas vezes precisa persuadir, que você muitas vezes precisa convencê-lo de fazer aquilo que você está pedindo para ele. Isso é um engano do maligno, irmãos. Sabe, a única coisa que você precisa chamar é chamar papai. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, o nosso Deus Pai, já se convenceu com o sacrifício de Jesus na cruz. Então hoje, ousadamente, você tem que ter um relacionamento de filho para pai. Ele é seu pai. Diga assim, meu pai me ama, e se ele me ama, ele já me abençoou. Você crê nisso? Você crê, se ele te ama, ele já te abençoou? Então, no Velho Testamento, a primeira vez que Deus se revela, lá em Gênesis, a palavra do Senhor diz que ele se revelou como El Elohim. O que significa El Elohim? O Deus Criador. Mas depois ele se revela a Abraão como El Shaddai, o Deus todo suficiente, o Deus todo poderoso. Mais tarde ele se revela a Moisés como Jeová, o grande eu sou. Mas o Senhor, porém, disse que ele veio revelar o nome de Deus. E qual que era o nome que Jesus veio nos revelar, irmãos? Qual que é o nome de Deus que Jesus veio nos revelar? Pai. O nome de Deus que Jesus veio nos revelar é Pai. Por isso que ele diz lá em João no capítulo 17, no verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus. Tu confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Então, o primeiro nome que o Senhor Jesus revelou foi Elohim? Foi Deus Criador? Sim ou não? Não. Por quê? Porque Elohim já tinha sido revelado lá em Gênesis. Foi El Shaddai? Não. Por quê? Porque o Shaddai já tinha sido revelado para Abraão. E nem Jeová, porque Jeová já tinha sido revelado para Moisés. Então, certamente o nome foi Abba, foi Pai. Então, todos os outros nomes de Deus revelam parcialmente
o caráter de Deus. Mas o nome Pai revela plenamente Deus. Por quê? Porque todos os outros nomes estão incluídos no nome Pai. Todos os outros caráteres, todas as expressões dos outros nomes estão expressados aonde? Na maneira de nós chamarmos Deus como Pai. Sabe, irmãos? Para muitos, eu tenho maior alegria quando eu chego em casa, né? Eu ando por aí, eu visito o irmão aqui, vou ali, resolvo uma coisa. E muitos me conhecem como Marcelo, muitos me conhecem como Pastor Marcelo. Mas a primeira coisa quando eu chego em casa, a Manu olha para mim, ela não vai me chamar de Pastor Marcelo nem de Marcelo, ela vai me chamar de papai. Sabe por quê? Porque independente se seu pai é um juiz, independente se seu pai é um médico, você não vai olhar para isso, você vai olhar ele como seu pai. Então, seu pai pode ser um juiz, seu pai pode ser um grande político, um grande médico, mas ele sempre vai ser o seu pai. Então o nosso Deus, de fato, ele foi revelado no Velho Testamento de várias formas. Sim ou não? De várias maneiras. Foi revelado para os profetas, foi revelado para os patriarcas, foi revelado na lei para o povo de Israel, a Moisés. Mas ele continua sendo pai. Por quê? Porque você é filho, ele é teu pai. Independente das maneiras que ele se revelou para os profetas, para os juízes, ele é o teu pai. Então, há poder nesse nome, meu irmão. Há uma proteção nesse nome. Por quê? Porque todos os atributos de Deus estão de fato presentes nesse nome. A palavra do Senhor diz lá em João no capítulo 17, no verso 11 e no verso 12. Já não estou eu, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegeis, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Sabe, irmãos, você de fato não encontrará nos evangelhos nenhuma menção dos discípulos quando estavam com Jesus, que eles ficaram doentes, que eles ficaram oprimidos, ou que eles ficaram necessitados de alguma coisa material. Por quê? Porque o Senhor Jesus protegeu os seus discípulos. Mas como o Senhor Jesus protegeu os seus discípulos? Ele os protegeu no nome de quem? De Deus. O Senhor ensinou a eles se relacionar com Deus com a base no seu nome, em todo o tempo. Então, o Senhor se refere a Deus como Pai nos evangelhos. Você nunca vê de fato Jesus se relacionar com Deus com outro nome a não ser Pai. E certa vez os discípulos perguntando para Jesus: Jesus, como eu faço para relacionar com Deus? Como que nós vamos orar? Qual que foi a primeira palavra que o Senhor Jesus ensinou eles a orar através da oração? Qual? Pai? Foi Elohim? Foi El Shaddai? Mas Jesus ensinou eles a chamar de Pai. Naquele tempo, um homem chamar Deus de Pai era de fato uma blasfêmia para o povo judeu. Mas Jesus ensina os discípulos a se relacionar com Deus da forma que ele se relacionava. Jesus estava dizendo: vocês vão se relacionar com Deus da forma que eu me relaciono. Primeira coisa, vocês têm que largar a mentalidade de religiosidade e entender que vocês foram chamados para um relacionamento como de um filho para com um pai. Mas muitas vezes, infelizmente, muitos religiosos têm transformado até mesmo o nome pai em um título frio, um título distante. Mas esse não é o propósito que Deus estabeleceu. O Pai, Ele quer se relacionar conosco dessa forma terna e amorosa. Então, a oração mais profunda que você pode fazer, meu irmão, é você chegar diante do Senhor e chamar Ele de Pai. Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos nesse momento. Fala com o seu Pai nesse momento. Sabe, você não precisa falar nada, colocar suas necessidades diante dEle, mas chama Ele de Pai nesse momento. Fala: Pai, eu estou aqui. Fala: Pai, eu estou aqui diante do Senhor, a sua presença está em mim. Chama Ele de Paizinho, chama Ele de Abba. Oh, Pai. Sabe, quando você está fazendo isso, você manifesta o Espírito da nova aliança.
Quando você faz isso, você faz aquilo que Jesus ensinou você a fazer. Sabe, você foi chamado para chamar Ele de Pai. Sabe, eu quero desafiar você. Todos os dias, acorde e declare: eu sou amado, eu tenho um Pai. E o meu Pai tem coisas tremendas para fazer na minha vida hoje. Meu Pai tem coisas tremendas para fazer na minha vida hoje, porque eu fui escolhido, eu sou o seu filho. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você, Ele é o teu Pai. Fala para o seu irmão assim: você tem um Pai. A minha pergunta para você nessa noite: você sendo pai, você sendo mãe, se você vê o seu filho passando por uma necessidade, qual que é a sua reação, pai? Qual que é a sua reação, mãe? É socorrer. Sabe, toda vez que eu estou num lugar, mano, começa a chorar e chama: papai, eu vou correndo ver o que aconteceu. Toda vez que você se prostra diante da presença do seu pai, vai se relacionar com o seu pai, você chama por socorro: papai, estou precisando de ti. Os ouvidos deles estão abertos e Ele vai te socorrer. Sabe por quê? Porque Ele é teu Pai e Ele te ama incondicionalmente. E se Ele te ama incondicionalmente, Ele quer livrar você de todas as situações impróprias que estão acontecendo na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: você é amado por esse Pai. Então, a graça de Deus é o suprimento, mas também o amor do Pai também é esse suprimento para nós. João no capítulo 17, no verso 23, a palavra do Senhor nos diz assim: e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça tu, e me enviaste e amaste, como também amastes a mim. Então, é maravilhoso saber que Deus Pai nos ama do mesmo modo que Ele ama a Cristo. Fala para o seu irmão assim: Deus te ama da mesma maneira como Ele ama a Cristo. Então, o amor de Deus por nós não depende do nosso comportamento. O amor de Deus por nós não depende muitas vezes das nossas escolhas. Mas o amor de Deus depende da escolha dEle de nos amar. Eu quero dizer para você nessa noite: da mesma forma que o Pai ama Cristo, Ele ama você. Sabe, você só vai ter a revelação de quanto você é amado só no dia que você entendeu o quanto o Pai ama Cristo. Por quê? Porque da mesma forma que Deus ama Cristo, Ele te ama incondicionalmente. Eu quero dizer para você, parece que é loucura, parece que é algo louco, algo doido, mas eu creio que Jesus nos amou mais do que a si mesmo. Jesus nos amou mais do que a Ele mesmo. Então eu quero dar algumas provas para você de que Jesus te amou mais do que Ele mesmo. Em Filipenses no capítulo 2, no verso 3, o Senhor diz para que nós venhamos nos considerar os outros superiores que a nós mesmos. Como Jesus poderia nos dar essa ordem se Ele mesmo não praticasse isso? Então é assim que Ele ama você. Ao morrer na cruz, Ele o fez porque Ele se considerou menor do que a nós mesmos. Ele considerou você superior do que a Ele mesmo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é servo de todos os irmãos. Ele tomou a forma de servo. Então Ele nos considerou superior do que a Ele. Por quê? Porque Ele tomou a forma de servo. Romanos no capítulo 12, também no verso 10, diz que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, e Ele prefere em honra os irmãos e as irmãs do que a si mesmo. Então Jesus prefere honrar o próximo do que a si mesmo. Sabe, você tem que ter essa revelação no seu coração. Nunca pense que as circunstâncias nos mostram muitas das vezes o amor do Pai para nós. Muitas vezes nós achamos que a circunstância determina o amor do Pai por nós. Sabe, algumas vezes nós passamos por problemas difíceis, por circunstâncias difíceis. Mas eu quero dizer para você nessa noite, diante das circunstâncias difíceis, você tem que declarar que você é amado, porque é suprimento de amor na sua vida, meu irmão. Sabe, você tem que declarar que você é escolhido. Por quê? Porque Deus já provou o quanto Ele te ama. Fala para você assim: Deus já provou o quanto Ele te ama na cruz do Calvário. A última coisa que eu quero falar para você: então há suprimento de graça para você,
a suprimento de amor de Deus para você, mas também ao suprimento da comunhão do Espírito Santo. Romanos, no capítulo 15, no verso 30, a palavra do Senhor diz assim: rogo vós, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis justamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Então, você precisa entender também o quanto você é amado pelo Espírito Santo. O amor do Espírito Santo é o amor que Ele tem por você, sabe? Não pense muitas vezes que o Espírito Santo é algum tipo de poder, uma energia impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa que ama você. Fala para o Senhor, o Espírito Santo ama você. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: o Espírito Santo ama você e mora dentro de você. Irmão, Ele ama tanto você que decidiu fazer de você a casa dEle. Ele ama tanto você e eu que decidiu fazer de nós a sua habitação, a sua morada. Você é tão amado por Deus, pelo Pai e pelo Espírito, que o Deus Pai, que o Deus Filho enviou o próprio Espírito para morar dentro de você e para direcionar a sua vida, sabe? Para guardar você. O Espírito Santo, o Espírito de Deus mora, habita dentro de você. Ele não apenas te ama, mas Ele é o próprio Espírito, e é o Espírito da graça que habita dentro de você. 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 12, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então eu quero dizer para você, o Espírito Santo está aqui para nos mostrar as coisas de Deus que nos foram dadas gratuitamente. O Espírito Santo habita dentro de você para mostrar para você que há promessas, que há propósitos, que há coisas sobrenaturais que Deus já liberou para você gratuitamente. Mas você só vai conseguir se apropriar, desfrutar disso pelo Espírito. Então a Escritura diz que nós recebemos o Espírito de Deus para compreendermos a graça de Deus na nossa vida, o favor de Deus na nossa vida. Então nós só podemos entender a graça de Deus por revelação. Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus está dentro de você nesse momento para mostrar aquilo que gratuitamente já está disponível para você através de Cristo Jesus. Sabe, o Espírito de Deus está disponível dentro de você. Sabe, para mostrar aquilo que é de graça, para Deus direcionar você e você desfrutar daquilo que é gratuitamente. Então, o Espírito Santo está aqui para nos mostrar as coisas de Deus que são dadas gratuitamente. Então, a palavra comunhão, usada na bênção apostólica, é koinonia. Então, koinonia possui alguns significados bíblicos básicos na Bíblia. O primeiro significado de koinonia é presença. Então, por que a comunhão do Espírito Santo, koinonia, presença? Porque Jesus disse que de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Todos os dias, até a vinda do meu Filho, eu estarei convosco. Todos os dias Ele está com você. Por quê? Porque essa doce presença habita dentro de você, e essa presença jamais deixa você. É isso que a palavra do Senhor está dizendo, que de maneira nenhuma eu te deixarei, jamais te abandonarei. Então eu quero dizer para você, há provisão de presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo, meu irmão. Há suprimento do céu na sua vida. Hebreus 13:5 diz isso. Segunda coisa, confraternização. Então a comunhão do Espírito tem o sentido de festejar com o Senhor. Então o Espírito está em nós para que de fato nós saibamos que nós somos amados por Ele, e que a ira de Deus nunca mais vai vir sobre a nossa vida. Sanfonias, no capítulo 3, verso 17, olha o que a palavra do Senhor diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo está dentro de você para se alegrar com você, meu irmão, para ter júbilo dentro de você, para ter festa dentro de você. Outra coisa, compartilhamento, koinonia também significa. Então, nós podemos abrir o nosso coração ao Espírito Santo e compartilhar qualquer coisa com Ele. Sabe, não há nada que nós não possamos compartilhar com o Espírito Santo. Se você se encontra em alguma dificuldade nesse momento na sua vida, se você se encontra com algum problema na sua vida, koinonia também é compartilhamento.
Então você pode compartilhar qualquer coisa com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o seu amigo mais chegado. Ele é aquele que quer saber das suas coisas. Ele quer saber das suas preferências. Ele quer que você compartilhe para ele tudo aquilo que está dentro do seu coração. Então eu quero desafiar você, compartilhe tudo com o Espírito Santo. Sabe? Porque koinonia é isso. Outra coisa, participação em comum. Então a comunhão do Espírito Santo implica em parceria. Andar lado a lado, andar em comunhão, andar em unidade, andar um com o outro. Então, essa participação, ter tudo em comum, gostar das mesmas coisas que gosta, apreciar as mesmas coisas que gosta. Então, o Espírito Santo ele tem essa participação em comum na sua vida. Outra coisa, amizade. Então, o que é amizade? Você compartilhar o segredo. Outra coisa, camaradagem. Então, é a relação que amável entre um líder e entre um liderado. E a última coisa que koinonia significa, intimidade. Intimidade, sabe? Eu quero que você guarde isso no seu coração que eu vou dizer para você nesse momento. Nunca, fala para o seu irmão assim, nunca você vai poder estar mais perto do Senhor do que você já está. Por quê? Porque Ele habita dentro de você, meu irmão. Sabe? Ele habita dentro de você. Então nunca poderemos estar mais perto do Senhor do que nós já estamos. Por quê? Porque Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de nós, Ele habita dentro de você, você é a morada dEle. Ele está dentro de você, sabe? Então você tem que inclinar o seu coração a Ele, você tem que desejá-lo. Por quê? Porque Ele já habita dentro de você. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Fala para o seu irmão assim, o amor de Deus é derramado no seu coração pelo Espírito Santo, que não foi outorgado. Então, a palavra do Senhor diz que há 3 suprimentos do céu para você. Primeiro, digamos assim, graça. Fala assim, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo. Convido vocês a colocar de pé nesse momento. Aleluia. Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz, lá em João no capítulo 6, no verso 5 e 6. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse, isso é apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Sabe, irmãos, embora Jesus havia perguntado para Felipe onde ele compraria os pães, ele estava apenas testando Felipe naquele momento. Ele estava testando porque Jesus já tinha decidido ser generoso. Fala para você assim, Deus já decidiu ser generoso com você. Você crê nisso, irmão? Então fala para o seu irmão abrir a mão assim. Assim, abre a mão, irmão. Agora pega R$100 da carteira e dá para ele. Estou brincando. Fala para o seu irmão assim. Fala assim, irmão, eu não tenho, mas Deus já te deu, porque Ele decidiu ser generoso com você. Ele decidiu ser generoso conosco, amém, irmãos? Sabe? Então se Ele decidiu já ser extraordinariamente generoso comigo, extraordinariamente generoso com você, o que nós precisamos fazer para experimentar dessa verdade? Como filho, o que nós precisamos fazer para experimentar dessa extravagância de generosidade do Pai e do Filho? Então, porque muitas das vezes nós passamos por necessidade, nós passamos por falta de suprimento em qualquer área da nossa vida. Porque nós passamos por necessidade. Sabe, irmão, não estou falando só necessidade de provisão financeira na sua casa. Estou falando sobre sentimentos. Estou falando sobre muitas coisas na sua vida, em qualquer área da sua vida. Então, Jesus, ele tem uma atitude de fé naquele momento, que é ensinar a fé aos discípulos. E ele abre o seu coração e quer mostrar generosidade para os discípulos. Por isso que lá no capítulo 6, no verso 11 de João, ele diz assim: Jesus pegou o pão, pegou os pães, e tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados,
E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Fala para o seu irmão assim, tanto quanto desejaram. Então a Bíblia diz que a comida foi distribuída às pessoas de acordo com quanto desejaram. Sabe, não é o quanto necessitavam, mas era o quanto desejavam. Fala para o seu irmão assim, Deus não vai dar para a sua necessidade. Fala para o seu irmão, Deus vai dar o quanto você deseja. Sabe, não é pelas necessidades, mas era por aquilo que eles desejavam. Sabe, lembra que Jesus nos mostra o coração do Pai, e o coração do Pai é generoso. Então, o Pai disse que todos podiam receber o quanto quisessem. Sabe, irmãos, nós não podemos culpar Deus na nossa vida por falta de provisão. Nós não podemos culpar Deus por falta de suprimento nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque os únicos culpados de falta de suprimento na nossa vida somos nós mesmos. Isso pode ser cruel, isso muitas vezes pode ser doloroso, mas os cestos estão na sua frente. Fala para o seu irmão, os cestos estão na sua frente. Você tem que pegar, irmão. A palavra do Senhor diz que era o quanto eles queriam. Pergunta para o seu irmão, quanto você quer, irmão, hoje? Ô, irmão, eu quero dizer algo para você nessa noite que parece louco, mas eu vou falar, mesmo sendo louco. A provisão não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. A provisão não tem nada a ver comigo, com Deus, tem a ver comigo. Sabe por quê? Porque Deus decidiu já ser generoso. Você quer que Deus decidiu ser generoso? Então, se Ele decidiu ser totalmente generoso, extraordinariamente generoso, quem que é o culpado pela falta de suprimento? Nós mesmos. Então eu quero dizer para você, abra o seu coração hoje, coloca a sua mão dentro do cesto em fé e pega o quanto você necessita, o quanto você precisa. Sabe, Ele não quer dar apenas para a sua necessidade, Ele quer dar o quanto você precisa, o quanto você quer. Sabe, você tem que crer nisso, irmãos. Muitas vezes pela falta de clareza na obra consumada da cruz, pela falta de fé, nós não conseguimos. Então a frase que nos deixa claro aqui, eu quero que você marque essa passagem, foi o quanto eles desejavam. Então, tanto quanto desejar. O que significa essa frase no original? Está decidido, fala comigo assim, está decidido, está determinado a pegar uma grande quantidade. Então isso significa essa frase no original, está decidido, está determinado a pegar uma grande quantidade. Agora pergunta ao seu irmão, você está determinado hoje a pegar uma grande quantidade, irmão? Irmão, Jesus não decidiu o quanto cada pessoa pagaria. Jesus não decidiu o quanto cada pessoa daria. Mas a decisão cabia totalmente a eles, a pegar o quanto eles queriam, o quanto desejavam. Eu quero dizer para você, o quanto de suprimento você deseja na sua vida hoje, meu irmão. Sabe, eu acredito que no meio daquela multidão havia pessoas de tudo que é tipo, incrédulos. Existia gente de tudo que é forma diferente, pobres, ricos. Mas naquele momento eles decidiram uma coisa, eu vou pegar o quanto eu desejo, o quanto eu quero. Sabe? Então eu quero dizer para você nessa noite, o suprimento está disponível para você. Sabe, irmão, eu estava orando quinta-feira, o Espírito Santo falou algo comigo. O Espírito Santo falou, filho, a minha palavra diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Que aquele que vem a mim de maneira alguma jamais terá sede. O Espírito Santo falou para mim na quinta-feira de manhã, eu estava orando, compartilhando algo com ele. Ele falou para mim, filho, muitas vezes não há suprimento na sua vida e não há suprimento na vida das pessoas, porque você decidiu fechar a torneira. Minha pergunta para você, quando você chegar na sua casa hoje, se você quiser tomar uma água lá da torneira, fresquinha, o que você vai fazer? Mas você vai duvidar se a água vai sair? Sim ou não? Por quê? Porque você tem certeza que a conta está paga e a água vai sair. Mesmo se estiver atrasado com medo, não corta ainda não. Mas Deus vai pagar, aleluia. Mas o que eu quero dizer para você? Você tem certeza que a conta está paga e a água vai sair quando você abrir a torneira? Sim ou não, irmão?
Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O suprimento tem a ver com você abrir a torneira e fechar a torneira. Aí minha pergunta para você nessa noite: quanto tempo você vai deixar a torneira fechada ainda? Quanto tempo você vai deixar a torneira fechada? Irmão, você tem que chegar debaixo da torneira com o copo e crer que o copo vai encher de água. Por quê? Porque há suprimento do céu na sua vida, meu irmão. Fala para o seu irmão: abra a torneira hoje, irmão. Fala assim: ó, não fica perto de mim que a minha torneira é potente, e quando eu abrir aqui vai inundar tudo. Eu falo isso mesmo. Não fica perto de mim não, porque a minha torneira é potente. Quando eu abrir, sabe, meu irmão, vai ser igual um lava-jato. Cuidado quem está perto. Sabe por quê? Porque eu creio que o quanto eu quiser de água vai sair da torneira. O quanto você quer de água vai sair dessa torneira hoje. Você crê nessa verdade hoje, irmão? Parece que é uma coisa louca, mas isso é fé. Você crê no sobrenatural. O próprio Jesus disse: e eles pegavam o quanto quiseram. Então eu quero falar para você: Deus, Ele não quer apenas suprir a sua necessidade, Ele quer dar para você o quanto você quer. E a minha pergunta para você: o quanto você quer hoje? Pergunta para o seu irmão: quanto você quer hoje? Entenda, é o suprimento para qualquer área da sua vida. Eu quero dizer para você: a torneira do céu já está aberta, a água já está jorrando, já está fluindo sobre a sua vida. Oh, essa água, quero dizer para você algo, irmão, sobrenatural. Os anjos já foram na frente na sua casa, já abriram as torneiras na sua casa. E quando você chegar na sua casa, a fluir de Deus na sua casa. Por quê? Porque as águas já estão jorrando. As águas já estão jorrando. Há suprimento do céu sobre a sua vida, há suprimento do céu sobre a sua casa, há suprimento do céu sobre a igreja, há suprimento do céu sobre a nossa cidade. Eu não vou andar por aquilo que as pessoas veem, eu não vou ouvir aquilo que a incredulidade dos outros falam, mas eu vou ouvir aquilo que Jesus fala. E Jesus falou para mim: pega o quanto você quiser.